Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião da PEC, a primeira do segundo ciclo de 2021, e hoje nós vamos conversar a respeito de tumor anal. Quem vai apresentar o caso é a doutora Gabriela, residente do segundo ano do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, e quem vai apresentar o tema vai ser o Dr. Renato Gomes Campanati, coloproctologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, da Rede Mater Dei de Saúde e do Hospital Risoleta Neves. E ele é professor voluntário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Gabriela, se você quiser compartilhar a sua tela. Já vou colocar aqui. Boa noite, gente. Aí. Pronto. Então, vamos iniciar, então. Boa noite. Então, já fui apresentado pela doutora Cântia. Vou começar com o nosso caso clínico, abordando o tema de tumor de canal anal. Então, paciente do sexo feminino, de 53 anos, apareceu para a gente uma primeira consulta no nosso ambulatório em fevereiro desse ano, com 2 encaminhamentos e 2 AIHs emitidas por hospitais diferentes para hemorroidectomia. Então, conversando com essa paciente, ela tinha uma queixa de dor anal intensa, contínua, fezes de fino calibre e hematoquesia associado de início há meses. Junto com isso, teve uma perda ponderal de 15 quilos, não tinha sintomas abdominais e não tinha incontinência fecal. De comorbidades, ela tinha um hipotireoidismo, fazia uso de Puran, é tabagista e negou o DST. De história familiar, não tinha nada de grande nota. No exame físico dessa paciente, ela era uma paciente emagrecida, com o abdômen plano, flácido, indolor, sem massas palpáveis. Na região inguinal, a gente encontrou linfonodomegalia bilateral, sendo que o maior linfonodo era a esquerda, móvel, indolor e cerca de 1 centímetro no maior diâmetro. No toque vaginal, a mucosa ela era íntegra, sem nenhuma ulceração, mas a gente sentiu uma lesão endurada abalando a parede vaginal posterior. No toque retal, tinha uma lesão tumoral ao nível da borda anal. A lesão era semicircunferencial à esquerda, friável, ulcerada e aderida a planos profundos, com invasão da musculatura esfincteriana e do anel anorretal. O exame foi pouco tolerado, o paciente tinha muita dor, e nós já nesse mesmo dia fizemos a biópsia da lesão, que ela não tinha esse diagnóstico até então, né? E posteriormente o resultado da biópsia foi o adenocarcinoma mucosecretor com célula em anel de Sennett. De exames complementares que nós pedimos, e depois ela veio trazendo para a gente, teve uma colonoscopia de fevereiro também, com bom preparo até o ilho e mostrando somente a lesão do canal anal, se estendendo se estendendo pelo reto também. O CEA de 3, uma hemoglobina de 12 e a albumina de 4,2. Sorologias negativas para o HIV. Ela veio com a TC de tórax, abdômen e pelve, que vinham com micronódulos pulmonares inespecíficos pelo tamanho, sem implantes hepáticos e um linfonodo de 14 milímetros na região inguinal esquerda. Aí, a ressonância que nós solicitamos, ela conseguiu fazer dia 7 de abril e veio com o seguinte laudo: uma lesão de reto baixo e canal anal com 10 centímetros de extensão, com margem de ressecção comprometida, sinais de invasão de vagina, assoalho pélvico e complexo esfincteriano. Tinha invasão extramural positiva, linfonodos heterogêneos na cadeia mesorretal, medindo 9 milímetros e na parede lateral pélvica direita, medindo 8 milímetros. E tinha um linfonodo inguinal esquerdo, que era o que a gente tinha visto já, e também à direita, medindo 10 milímetros. Então, aqui, nesses cortes que eu trouxe para a gente vê a lesão tumoral
iniciando abaixo da reflexão peritoneal, então aqui está a margem proximal da lesão, e estendendo até o canal anal. Sendo que no canal anal, ela tem uma insinuação importante para a parede anterior. Aqui mostra nesse corte coronal que a lesão está mais à esquerda. Agora eu vou passar. Então, nesses cortes, a gente consegue ver que ela tem invasão do músculo elevador do ânus. Aqui, ainda mostrando que a lesão é principalmente à esquerda e anterior, com invasão dos planos anteriores e da vagina. E aqui, na porção mais distal da lesão, a invasão da musculatura esfincteriana, à esquerda. Então, a conclusão, uma paciente que tinha um diagnóstico de hemorroide e que a gente identificou um adenocarcinoma de canal anal com estadiamento clínico T4B, N1C. Encaminhamos para a oncologia, para a neoadjuvância e posterior abordagem cirúrgica. Então, ela fez a radioterapia de abril a junho, fez quimioterapia, ela utilizou cisplatina e fluoracil, utilizou cisplatina porque no momento nós estamos em falta com a mitomicina, e ela retornou no nosso ambulatório 8 semanas depois. Essa consulta foi de semana passada, relatando uma melhora do estado geral, um ganho de peso, uma melhora importante da dor anal, sem novos episódios de hematoquesia, mas mantendo fezes com fino calibre. Na região inguinal, mantém os linfonodos palpáveis bilateralmente, mas em menor tamanho, sendo o mais importante à esquerda mesmo. No toque vaginal, a gente sente uma retração na parede posterior, com um mínimo enduramento. E no toque retal, a lesão diminuiu bastante, mas está a menos de 1 centímetro da borda anal, e continua na semicircunferencial à esquerda, com a parede lateral direita livre. Então, como conduta, a gente pediu novos exames para reestadiar essa paciente e vamos programar a cirurgia. Então, o motivo da gente trazer esse caso hoje para a discussão é um caso que tem o diagnóstico, tem as condutas iniciais, mas a gente ainda não operou. Mas a gente quis trazer para demonstrar a importância da anamnese bem feita, de um exame físico minucioso, porque essa paciente, igual eu falei, ela tinha 2 AIHs de hospitais diferentes, de cirurgiões diferentes, para hemorroidectomia. Então, a gente sempre, em toda queixa orificial, a gente tem que descartar a hipótese de neoplasia, e independente da idade, está cada vez mais comum os pacientes jovens com tumores. Então, às vezes a gente fala, não, queixa orificial deve ser hemorroida, paciente muito jovem, mas não, a gente sempre tem que descartar a hipótese de doença neoplásica. Obrigada. Parabéns, Gabriela. Renato, fica à vontade para compartilhar a sua tela, tá? Joia. Eu vou começar a compartilhar aqui, só um instantinho. Tá joia, vocês conseguem ver direitinho? Bom, Gabriela, parabéns pela apresentação. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar da PEC. Fico muito lisonjeado, agradeço a toda a comissão que mantém esse projeto, que é um projeto muito importante. Agradeço também a Magda por me dar esse espaço para comentar um pouquinho sobre câncer de ânus. Esse caso, acho que a Gabriela falou o ponto mais importante que nos fez pensar em trazer esse caso, apesar de ser uma histologia não muito comum das neoplasias que acometem o ânus e o canal anal, mas pela uma coisa que não raramente acontece, um paciente que é encaminhado para avaliação a respeito de uma cirurgia orificial, uma doença orificial que tem um diagnóstico de neoplasia. Então, falando sobre o câncer de ânus, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a definição sobre o que é canal anal e o que é margem anal. Então, nessa imagem da esquerda, de um bode, né?
só delimitando aqui que a margem anal, que é justamente essa área que compreende um raio de 5 centímetros desde o orifício anal. Enquanto o canal anal é justamente a porção que fica interna, que ela é compreendida e dividida de maneira bem didática em duas partes, que é o canal anal cirúrgico e o canal anal anatômico. O canal anal cirúrgico nada mais é do que aquele espaço que é compreendido pelo esfíncter, ou seja, no exame de toque, quando a gente consegue sentir o esfíncter anal ao toque. Enquanto o canal anal anatômico ele é delimitado pela linha pectínea. E essa divisão do canal anal anatômico ele também é divisão embriológica, de forma que acima do canal anal anatômico, ou seja, o terço ou a metade superior do canal anal, ele é revestido por epitélio intestinal, ou seja, um epitélio colunar, com células caliciformes, com sensibilidade visceral e não somática, e compreendido também pela musculatura lisa. Enquanto abaixo do canal anal anatômico, ou seja, abaixo da linha pectínea, a gente está diante de um epitélio estratificado, não queratinizado, cuja sensibilidade é somática, e a gente tem sim musculatura estriada e lisa, enquanto a margem anal, a gente vê um epitélio estratificado já queratinizado. E a partir daí a gente consegue delimitar os possíveis tipos de tumores que pode acometer o canal anal, que normalmente a gente vai se referir como o canal anal cirúrgico, que é o que a gente consegue definir pelo nosso exame físico. E é muito importante a gente lembrar que o canal anal tem uma função muito importante na coordenação e na realização da continência fecal. Então, não raramente esses pacientes vão ter com algum grau de incontinência quando a gente tem algumas doenças, especialmente as neoplasias, acometendo essa região. Falando sobre epidemiologia, sobre as neoplasias que acometem o ânus, elas são em torno de 3% das neoplasias do trato gastrointestinal, ou seja, elas são neoplasias raras. Historicamente, acometiam muito mais mulheres, com prevalência de uma relação de 6:1, e desde do final da década de 80, começo da década de 90, por conta especialmente do aumento do número de HIV, essa diferença reduziu muito. Hoje a gente ainda tem uma leve predominância de 2 casos em mulheres para cada caso em homem, cada vez mais reduzindo, com uma idade média de diagnóstico de 60 a 65 anos. A histologia, igual eu falei para vocês anteriormente, a grande maioria dos tumores que acometem o canal anal são carcinoma de células escamosas, são os CCS, 85% dos casos. O restante, a gente vai ver adenocarcinoma, que pode ser desde o reto distal, igual provavelmente é o caso dessa paciente que a gente apresentou antes, aqueles adenocarcinomas relacionados a fístulas, que muitas vezes a gente vê em casos de doença de Crohn, por exemplo, ou as glândulas anais, que giram em torno de 12% dos casos. E outras histologias também podem acometer o canal anal, dentre elas o melanoma, até alguns casos de giste ou neoplasia neuroendócrina. Por conta da prevalência, da importância da do CCE e o tão amplo que é esse tema, eu preferi me manter ou focar a apresentação no caso de CCE, câncer de células escamosas. Aqui nesse quadrinho à direita a gente já vê que em 2019 nos Estados Unidos foram mais de 8.000 novos casos, com uma sobrevida global em 5 anos, em 2013, de pouco mais de 65%, e com a quase totalidade dos casos relacionados à infecção pelo vírus do HPV. E, sem sombra de dúvidas, o nosso estudo do canal anal ele tem que ser acompanhado do estudo do HPV e da infecção pelo HPV. 80% a 95% dos casos de CCE, eles têm relação com o vírus do HPV. A infecção pelo HPV nos Estados Unidos, naquela mesma auditoria em 2013, ela era assintomática em mais de 40% da população, estudada nesse estudo, que foi um estudo populacional. Nos casos de paciente com CCE de canal anal, ou de ânus, de maneira geral, o sorotipo 16 é o mais importante, é o mais relacionado a esse tipo de tumor, que aconteceu em 73% dos casos nessa mesma auditoria, e a presença dos sorotipos 16, 18 ou do vírus HIV aconteceu em 84% dos casos. Então, não só é importantíssimo a prevalência do vírus HPV nos pacientes com câncer de ânus, como é importantíssima a relação desses dois sorotipos 16 e 18 e do vírus HIV. Então, para isso, os fatores de risco de CCE de ânus, eles são praticamente os mesmos fatores de risco de infecção pelo HPV. Ou seja, a presença de doenças sexualmente transmissíveis prévias, comportamento sexual de risco, que é representado, por exemplo, por mais de 10 parceiros sexuais, a presença de lesões pré-neoplásicas, seja no ânus ou em outros lugares, como displasia de alto grau, lesões escamosas de alto grau, neoplasia de colo uterino ou neoplasia de vulva, qualquer grau de imunossupressão,
O HIV, e veja bem que o HIV não é apenas pela imunossupressão, mesmo pacientes bem controlados do HIV têm um maior risco de apresentar a infecção pelo HPV e, consequentemente, o CCE, e o tabagismo. E muitas vezes a gente se depara, ainda mais no serviço público, no HC, por exemplo, com casos dramáticos, igual desse paciente cuja essa lesão aqui ao lado, ela, na ocasião dessa foto, ela ainda só tinha lesões de alto grau. Esse paciente hoje em dia trata com a gente de um CCE. E quando a gente vai estudar sobre a infecção pelo HPV, a gente sabe, a gente se depara com uma grande diversidade de terminologia, desde as famosas NIAs, do Bowen, de displasia moderada, leve, grave, mas hoje em dia a gente se refere a elas como esses dois grandes grupos: as lesões escamosas intraepiteliais de baixo grau, o low SIL, ou de alto grau, o HSIL, high SIL. Esse é um dos grandes focos de pesquisa atualmente. Eu optei por me ater apenas ao câncer de ânus, porque os protocolos a respeito de manejo de lesões displásicas, pré-neoplásicas, são muito diversos. Talvez é motivo até de uma outra aula inteira, né? Então, falando a respeito do câncer de ânus, do CCE de ânus, eu acho que mais importante, se eu tiver uma mensagem para passar pela essa aula, é muito fácil dar aula para especialistas como proctologistas, mas assim, eu acho que se tiver uma mensagem para dar para médicos em geral, é a alta suspeição. A gente só consegue fazer diagnóstico quando a gente suspeita de um possível diagnóstico, igual foi nesse caso dessa paciente que a Gabriela apresentou. Então, o pilar de sintomatologia de um paciente com CCE de ânus, um câncer de ânus, é sangramento anal, em quase 45% dos casos, dor anal em 30%. Renato? A imagem do Renato paralisou para todo mundo? Nódulo ou sensação? Espera aí, Renato, volta um pouquinho. Você estava falando de sintomas, sua imagem paralisou um pouquinho. Então, você falou que o sangramento anal é o pilar dos sintomas, com 45%, aí a partir daí continua. Tá, joia. Estão me ouvindo melhor agora? Tá. E, então, sangramento em 45% dos casos, a presença de dor em 30% dos casos e nódulo ou alguma massa no ânus em 30%. E aí eu peço para vocês pensarem, a quantidade de pacientes que nos procuram com essas queixas simultaneamente. Então, a gente está diante de vários pacientes que nos procuram por dor, sangramento e nódulo. E várias das vezes não a maioria das vezes não se trata de tumores ou de CCE. Mas a alta suspeição faz sim parte do diagnóstico. E uma série de outros sintomas que eu tentei mostrar aqui para vocês também são importantes, como prurido anal, sensação de umidade, incontinência fecal, secreção anal, mudança de hábito intestinal, fístulas, enfim. E essa série de imagens aqui, todas representam casos de pacientes com sintomatologia de incontinência, igual a gente tem algumas outras, e até nódulos menores, né? Então, diante de um paciente com sangramento, dor ou nódulo ou massa anal, a gente vai fazer uma história clínica detalhada, uma história ginecológica, história sexual, e avaliar esse paciente com um exame físico muito bem realizado, com anoscopia, e vai proceder à biópsia sempre que houver essa suspeição. Então, o exame proctológico ele é a chave, junto com a suspeição do diagnóstico desses pacientes com um possível diagnóstico de CCE de canal anal, ou de ânus. E a partir do diagnóstico de um tumor de um CCE de ânus, a gente vai proceder ao estadiamento. Então, falando um pouquinho sobre o estadiamento, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o TNM. Esse é o TNM o último TNM publicado, o TNM da 8ª edição, e chama a atenção para vocês que a classificação do tamanho do tumor, ela depende muito a classificação do T, ela depende muito do tamanho, então, 1 menor do que 2, T2 entre 2 e 5, T3 maior do que 5, T4 invasões de estruturas adjacentes. Enquanto a classificação linfonodal ela depende muito menos do número de linfonodos, mas mais pelos sítios de linfonodos acometidos, e a doença metastática como M0 ou M1. O estadiamento locorregional, a gente vai ter duas principais modalidades para realizar. A primeira é a ressonância e o segundo é o ultrassom endoanal, mais ou menos a semelhança do que a gente tem para o câncer de reto. A ressonância de pelve ela tem uma sensibilidade muito boa para a detecção
das lesões no canal anal, que giram até 100% dos casos. Ela também permite uma avaliação muito pormenorizada da linfadenomegalia da região pélvica, linfadenomegalia regional e inguinal, com uma tendência, no caso do estadiamento local, do estadiamento T, ao superestadiamento, que é justamente a melhor característica do ultrassom do anal, que tem uma melhor definição nas lesões iniciais, apesar de a gente ter uma dificuldade na avaliação de linfadenomegalia à distância. E a gente também tem uma limitação do próprio exame, que é a dificuldade no caso de pacientes com dor ou de lesões estenosantes. Trouxe aqui algumas imagens de ressonância. A Gabriela já mostrou uma ressonância de um adenocarcinoma. No caso de CCE de canal anal, às vezes essa diferença de hiperintensidade em T2 não é tão presente, tão marcada. Essa imagem à nossa esquerda, a gente vê que ela tem a lesão que acomete semicircunferencialmente à direita. Às vezes é uma lesão mais tênue de identificar, mas nessa fase com supressão de gordura que está na imagem à direita, ela fica mais marcada. E a fase de difusão, assim como no adenocarcinoma de reto, também ela ajuda na definição da lesão. Aqui a gente tem uma outra lesão, uma lesão menor, mostrando as três imagens, a esquerda em T2, a no meio de difusão, e a da direita de T2 com supressão de gordura, mostrando a definição da lesão, sempre a gente comparando os três cortes. E aqui já algumas alterações de tumores mais avançados. Aqui à esquerda uma linfadenomegalia inguinal, à direita uma invasão do músculo piriforme, direita a superior, né? E à esquerda uma invasão grosseira da vagina, já pela neoplasia de canal anal. A respeito do ultrassom, a ultrassonografia endoanal, a gente muitas vezes vai se deparar com lesões no estadiamento de lesões. Então a gente vê aqui essa lesão que está no centro da nossa imagem, essa lesão na imagem B, uma lesão pegando bem a segunda camada hipoecóica, ou seja, uma lesão que é classificada como UT2, enquanto a gente pode ver lesões, às vezes, muito mais volumosas, acometendo todo o complexo esfincteriano, mas também com uma melhor definição da lesão localmente. Quanto ao estadiamento à distância, a gente sempre tem a tomografia de tórax, abdômen e pelve, é um exame muito disponível, especialmente no Sistema Único de Saúde. Ela tem uma boa sensibilidade para a doença metastática, com uma pior performance na doença regional. E o PET, cada vez mais, é um exame que tem que ser, ou merece ganhar destaque no estadiamento à distância e até mesmo regional dos pacientes com CCE de anos, uma vez que mais de 98% dos CCEs captam o contraste que é o FDG. E pelos últimos guidelines da Sociedade Americana, ele é indicado em qualquer tumor T2 até T4 ou N positivo no estadiamento à distância, porque ela altera estadio em até 20% dos casos e altera a conduta em 3 a 5% dos casos, especialmente na detecção de metástases que não tinham sido detectadas em tomografias convencionais. Falando específico sobre tratamento, a primeira coisa que eu vou citar é a respeito de lesões muito iniciais com possibilidade de ressecção local. Então, quero elencar para vocês o tanto que são lesões muito específicas. Então, primeiramente, são tumores T1, ou seja, são lesões pequenas, com menos de 2 centímetros no maior diâmetro, sem invasão esfincteriana. Ou seja, não só ela tem que ser uma lesão pequena, como ela não pode ter uma invasão profunda de esfíncter. Obviamente, o paciente não pode ter linfadenomegalia, o paciente tem que ser imunocompetente, sem sintoma de incontinência fecal prévia. E a gente ainda tem a alternativa de a quimio-radioterapia no caso de ressecções com margens positivas. Então, vejam bem que são tumores muito, muito, muito específicos, certo? São critérios bem rígidos, bem restritos. E falando sobre o tratamento da grande maioria dos pacientes com CCE de anos que a gente se depara, a gente tem que lembrar da história, pelo menos eu tenho que citar a história do Norman Nigro, que empresta o nome até hoje ao protocolo de tratamento mais utilizado para o câncer de anos, que é o protocolo Nigro. Até 1980, a década de 80 mais ou menos, todos os pacientes eram submetidos à amputação do perineal do reto e do ânus, no caso de CCE de anos, com uma recorrência local que chegava até 47% dos casos. E uma sobrevida que não era uma sobrevida tão adequada, em torno de 50% a 70% em 5 anos, para tumores iniciais. Em 1974, Norman Nigro, que ele era de uma universidade pequena
em Detroit, no Michigan, que era a Wayne State University, publicou o relato de 3 casos de pacientes que foram manejados com uma terapia pré-operatória que ele propôs com 5-fluoracil, mitomicina e radioterapia, com controle total da doença nos 3 pacientes. E na década de 80, em 1983, ele publica a primeira série de casos dele com 28 pacientes, dos quais 12 foram submetidos à amputação abdominoperineal do reto e 7 com resposta completa, e outros 16 foram seguidos, sejam com biópsias seriadas da região da cicatriz da lesão ou com segmento clínico sem evidência de doença durante o tempo de acompanhamento do trabalho. E isso realmente revolucionou o tratamento do câncer de ânus, sendo o primeiro tumor de órgão sólido que foi sugerido um tratamento sem abordagem cirúrgica. Em seguida dele, a gente vê uma série de outras publicações clássicas que eu procurei trazer aqui para uma contextualização histórica, no qual, em 89, foram avaliados dois grandes centros na Suécia que realizavam radioterapia ou no pré ou no pós-operatório, e mostrou que realmente a radioterapia pré-operatória ela tinha melhor sobrevida global em 5 anos, com melhor controle de sobrevida global em doenças localmente avançadas apenas, e com melhor sobrevida ainda em pacientes que já eram submetidos a altas doses de radioterapia, acima de 55 grays. Posteriormente, a gente tem pelo menos 3 ensaios clínicos randomizados que mostram o benefício de realizar a quimiorradioterapia versus a radioterapia isolada, utilizando um regime baseado em 5-fluoracil e mitomicina, que ainda hoje perdura como o esquema principal no tratamento de câncer de ânus. Inclusive com esse último trabalho de 2010, publicado no British Journal of Cancer, mostrando um follow-up de 13 anos desde do primeiro ensaio clínico randomizado, do segundo ensaio clínico randomizado, perdão. Mais recentemente, no início dos anos 2000, a gente comparou a quimiorradioterapia baseada em mitomicina com a quimiorradioterapia baseada em cisplatina, sem ter um benefício de sobrevida importante nesse trabalho, que é um trabalho importantíssimo publicado no Journal com mais de 600 pacientes, e com uma taxa maior, significativamente estatística, de colostomia no grupo que utilizou quimioterapia baseada em cisplatina. Outras drogas já foram avaliadas, entre elas as drogas anti-EGFR, por exemplo, o cetuximab. Esse primeiro trabalho é um trabalho randomizado no Brasil, trabalho do grupo do INCA, que utilizou o cetuximab, e apesar de mostrar um bom efeito no controle de doença, foi suspenso precocemente por conta de altas taxas de toxicidade, em mais de 26% dos casos. Mesmo achado que foi encontrado no estudo multicêntrico europeu, que eu coloco aqui embaixo, que é o ACCORD 16. Ou seja, apesar de haver, sim, um benefício em termos de controle de doença, ainda não é uma terapia padrão em função da alta toxicidade. Então, baseado em tudo isso que eu te falei, e baseado em artigos, sim, da década de 80 e 90, o tratamento da doença localmente avançada é com quimio-radioterapia exclusiva, baseada em mitomicina C, 5-fluoracil e radioterapia pélvica, com uma sobrevida global em 5 anos que varia entre 70% e 90% da literatura, de acordo com os casos avaliados. E se baseia no segmento clínico desses pacientes como principal método de acompanhamento. Então, apenas um resuminho do que eu falei aqui a princípio. Pacientes com doença metastática estão encaminhados à quimioterapia sistêmica. Pacientes com doenças localmente avançadas, encaminhados à quimiorradioterapia, doenças T3, T4 ou N positivo. Tumores iniciais, T1 ou T2, podem ser submetidos à radioterapia exclusiva. E lesões muito específicas, menores do que 1 centímetro, não envolvendo esfíncter, pode ser submetido à ressecção local, com ou sem radioquimioterapia. E aqui vem uma das principais dúvidas que eu compartilho com vocês no segmento desses pacientes. O protocolo de segmento de pacientes que foram submetidos a um esquema de quimiorradioterapia para um tumor, para um CCE de ânus, é baseado numa reavaliação clínica em 8 a 12 semanas desde o término da quimiorradioterapia, e a partir daí em intervalos de 6 semanas até completar 6 meses. E realizando exames de imagem com tomografia de tórax, abdômen e pelve, anual até 3 anos.
Quando a gente reavalia esse paciente, especialmente quando ele chega no final do acompanhamento em 6 meses, a gente tem que classificar uma progressão ou persistência de doença aos 6 meses. Os principais fatores de risco para essa progressão persistência de doença são pacientes HIV positivo, com altos estádios T e N, ou seja, T mais avançado e N mais avançado, especialmente que não completou o tratamento completo, ou seja, má aderência ao tratamento. E sempre, novamente, que houver suspeita de recidiva de doença, encaminhar o paciente para biópsia. Os 3 casos que a gente mostra aqui são casos de doentes que apareceram com doença persistente depois do tempo de acompanhamento. E, de novo, chamando a atenção para como essas doenças elas podem se aparecer de maneiras diferentes, sejam com nódulos, sejam com úlceras e fissuras persistentes, e sejam com essa lesão mais endurecida que a gente vê na foto à direita. Então, suspeita de recidiva é igual a biópsia durante o segmento desse paciente. Em relação ao exame de imagem, a gente faz o estadiamento, será que tem lugar para se fazer exame de imagem? Não é indicado nem ultrassom, nem ressonância, nem PET, em nenhum grande guideline de sociedades internacionais. Mas eu gostaria de mostrar alguns trabalhos ou alguma evidência para vocês. Primeiro, esse é um trabalho do Memorial de Nova York, que avaliou 800 pacientes submetidos a exame endoscópico com Renato, seu som falhou novamente. Renato, congelou sua imagem novamente. Volta nesse slide. Vocês me escutam? Agora sim, mas volta no slide anterior, naquele trabalho do Memorial. Não Tá escutamos joia. o que você falou dele. Isso. Então, esse trabalho do Memorial é um trabalho com 800 pacientes submetidos a ultrassom endoanal ou exame proctológico, e nenhuma recidiva foi identificada apenas pelo exame do ultrassom endoanal. Ou seja, todas as recidivas locais foram detectadas antes ou apenas no exame proctológico e não no ultrassom. Ou seja, é um trabalho bem grande, apesar de ser um trabalho retrospectivo, que não mostrou superioridade da realização do segmento desses pacientes com ultrassom endoanal. Em relação à ressonância magnética, a ESMO de 2014 ela traz que a ressonância pode sim documentar a resposta, à semelhança do que a gente faz no câncer de reto, mas não existe um parâmetro isolado preditivo de prognóstico, enquanto a NCCN e a Sociedade Americana não dizem nenhuma recomendação. Mas eu gostaria de trazer um outro trabalho que eu acho muito interessante também, que talvez norteie alguns colegas e até eu, em alguns casos, em realizar o segmento desses pacientes com exame de imagem com ressonância. Esse é um trabalho que avaliou a resposta local em pacientes com CCE de canal anal, com ressonância, utilizando o mesmo método de classificação que é o TRG, igual a gente faz para câncer de reto. E ele notou então aqui a gente coloca essa imagem mostrando a resposta nessa imagem C de uma lesão que respondeu muito bem à quimio em radioterapia, e ela notou que esses pacientes, quando eles faziam a ressonância aos 3 meses, eles eram classificados com TRG 1 até 5, e que realmente os TRGs 1 e 2, que são os graus de regressão tumoral maiores, tinham um valor preditivo negativo para se excluir uma doença de 100%, enquanto os TRGs avançados, 4 ou 5, tinham um valor preditivo positivo muito alto também para diagnosticar doença recidivada. E ele propõe esse algoritmo no segmento de pacientes após a quimio-radioterapia, no qual a gente realizaria uma ressonância aos 3 meses de término do tratamento quimio-radioterápico e classificaria esse paciente de acordo com o TRG, a semelhança do que a gente faz no adenocarcinoma de reto, e depois em 6 meses novamente para a gente avaliar como um respondedor completo, indeterminado ou não respondedor, e talvez indicar ou levar esses pacientes para uma biópsia ou ultrassom endoanal. E o PET? O PET, assim como eu falei para vocês, no estadiamento
à distância, ele é um exame muito interessante à medida que 98% dos CCRGianos eles captam o contraste do PET. E a gente tem estudos pequenos, trazendo para vocês o estudo do Vercelino de 2011, que apenas com 58 pacientes, que mostrou uma sensibilidade para recorrência, uma especificidade de recorrência muito interessante, de 93% e 81%, com uma mudança de conduta de 20% dos casos. Infelizmente, no SUS, a gente não consegue utilizar, indicar o PET nesses casos ainda, mas talvez podendo ser uma estratégia interessante quando ele é disponível. E quando a gente diagnostica uma recidiva, obviamente, nós temos que lembrar que nós somos cirurgiões, a gente vai indicar uma cirurgia de resgate quando a gente não tem evidência de uma doença à distância. Trazendo aqui para vocês as maiores séries de casos de amputação após recidiva de câncer de ânus. Repare bem no número de pacientes. Esse primeiro de 2008, com 422 pacientes tratados, apenas 41 amputações, o de baixo 47 e o último 17, com uma sobrevida em 5 anos bastante variável, desde 40% até por volta de 79%. Por conta desse pequeno número de casos, muitas vezes a gente não vai ter trabalhos tão robustos como a gente tem, por exemplo, para o câncer de reto, e também por ser um tumor menos frequente, mas a semelhança do que a gente faz no câncer de reto realiza essas ressecções de maneira extraelevadora. A gente acredita que a técnica extraelevadora é uma questão técnica de redução da possibilidade de margem circunferencial positiva. Quando a gente vê essas peças mais antigas do serviço, com essa cintura, a gente se pergunta, cadê o mesorreto que estava aqui? Cadê a margem que estava aqui? E enquanto a gente procura, a gente busca peças cilíndricas, peças com uma margem circunferencial positiva, uma margem circunferencial mais adequada em relação a esses tumores. E muitas vezes o que nos obriga a fazer ressecções iscanais, no caso de tumores tão volumosos igual esse da foto. Trouxe alguns... Não dá. Deixa eu ver se vai tocar, vai correr. Esse vídeo foi um vídeo cedido pelo professor Rodrigo Gomes. É um vídeo que eu acho muito didático a respeito do tempo de onde parar a dissecção. Então, primeiramente, a gente vai manter a nossa dissecção no mesorretal. Posteriormente, até o nosso ponto de localização na pelve, na ressecção. Costuma descer até o nível do cóccix, que é justamente o nosso parâmetro de ressecção posterior na amputação extraelevadora do reto. Os nossos limites laterais, eles são realmente termos de debate. A gente não tem um ponto anatômico tão bem definido. Então, aqui a gente está vendo a dissecção posterior, a gente descendo o mesorreto posteriormente, que é a parte que a gente normalmente a gente disseca até abrir a reflexão anterior do reto, então abrindo lateralmente à esquerda, depois lateralmente à direita. E a grande questão de quando interromper a dissecção abdominal vai ser no ponto anterior. Então aqui a gente fazendo a dissecção lateralmente, identificando muito bem os nervos. Acho que o robô ele dá uns vídeos bem didáticos para a gente em várias cirurgias. Eu acho que esse é um desses casos. E quando a gente vai realmente para anterior, essa primeira paciente é uma paciente do sexo feminino, a gente vê que a gente mantém um flap peritoneal, começando, progredindo essa dissecção anteriormente, e a gente vai se guiar e interromper essa dissecção ao nível do terço superior da vagina ou do colo uterino, quando ele for presente. Então, a gente vai descendo esse plano de dissecção anterior, em algum momento, o auxiliar vai fazer um exame de toque para a gente certificar que a gente está naquele parâmetro que a gente quer justamente interromper a nossa dissecção por via abdominal para não comprometer a ressecção por via perineal. Então, aqui é o final da dissecção, realizando o toque, certificando que a gente está na altura adequada. Essa segunda parte do vídeo é um vídeo nos pacientes do sexo masculino, a gente já vê uma pelve um pouquinho diferente. Enquanto a dissecção anterior, a gente vai procurar pelo nosso parâmetro, que são as vesículas seminais. Então, novamente, a gente abre de novo a reflexão peritoneal anterior e progride essa dissecção até encontrar as vesículas seminais bilateralmente.
igual daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Igual a gente consegue ver aqui, a vesícula seminal bem identificada. A gente sempre realiza as dissecções abdominoperineais em posição de jackknife. A gente considera uma posição adequada, ou mais adequada para se realizar a amputação extraelevadora. E aqui um vídeo também didático a respeito de uma disseção perineal. Então, a gente faz uma cerclagem do ânus, até por uma questão de manter o campo cirúrgico mais limpo. Nem sempre uma dissecção extraelevadora do reto significa uma dissecção isquioanal. A gente pode muito bem fazer essa incisão em gota, preservando pele do períneo e abrir a nossa dissecção em direção aos nossos marcos anatômicos na amputação do perineal do reto. Então, a gente está vendo que no plano subcutâneo está sendo aberto o nível. E aqui a gente vai sentir o nosso primeiro marco anatômico, que é o cóccix posteriormente, as tuberosidades isquiáticas lateralmente, e anteriormente a gente vai se guiar ou pela vagina ou pela próstata, né? Então aqui a gente já sente o nosso limite posterior, que é o cóccix, a gente vai realizar a fratura do cóccix, ela tem menos uma importância oncológica, que mais uma importância por uma questão de aspecto de técnica cirúrgica, de estratégia cirúrgica. A gente progride esse plano do mesorreto posterior, que é justamente o plano que a gente desceu mais, e adentra ao nosso plano mesorretal, terminando nossa dissecção circunferencial. Uma vez que retira o tumor, a gente consegue dar esse tombo no tumor, a gente consegue retirar e soltar ele da vagina, no caso dessa paciente, que é uma paciente do sexo feminino. Aqui já terminando a ressecção. Posteriormente, a gente confere a pelve e a gente sempre utiliza algum tipo de retalho, nesse caso, retalho de reto abdominal, para fazer a oclusão dos limites ósseos da pelve, igual está demonstrando aqui no final desse videozinho, fixando o retalho e mostrar o aspecto final. Agora a gente está vendo aqui ocluindo a pelve, evitando uma hérnia perineal e complicações perineais, que é algo bem desastroso nesses pacientes e bastante frequente, infelizmente. Claro que o retalho de reto abdominal não é o único que a gente utiliza, a gente pode utilizar várias outras estratégias. Uma delas é o retalho de músculo glúteo máximo, um retalho muito versátil, que também é um retalho que tem uma função muito boa de preencher esse oco pélvico, como a gente está mostrando nesse vídeo. Existem outros tipos de retalho, esse é um retalho vertical de músculo reto abdominal com pele, que pode ser utilizado em alguns casos mais dramáticos. Essa paciente é uma paciente que teve que fazer uma ressecção bastante alargada no períneo por conta de complicações de radioterapia, por exemplo, com uma destruição completa da vulva e do ânus, e até mesmo reconstruções com próteses que podem ser utilizadas, apesar do custo muito elevado relacionado com isso, né? Por fim, eu trago aqui para vocês o fluxograma que foi publicado naquele Residence Corner da Diseases em 2020, apenas para reforçar o que a gente já falou. A doença metastática ela vai mesmo para o tratamento sistêmico, com radioterapia em caráter paliativo em alguns casos. A imunoterapia está sendo avaliada em alguns trials, não trouxe, a princípio, nenhum trabalho para vocês ainda. As doenças locorregionais de canal anal, a gente vai indicar a quimio-radioterapia baseada em mitomicina, 5-fluoracil e radioterapia, com esse esquema de reavaliação a cada 8 a 12 semanas por 6 meses, classificando o paciente em resposta completa, e a partir daí um acompanhamento, ou doença residual, encaminhando ele para cirurgia de resgate. Enquanto pacientes de margem anal, com tumores muito iniciais T1, bem ou moderadamente diferenciados, podem ser submetidos à excisão local, e desde que tenham margens negativas, se mantenham acompanhamento, e em caso de margens positivas, com reexcisão, nova ressecção ou quimio-radioterapia, enquanto os outros tumores vão ser encaminhados juntamente com os tumores de canal anal ao esquema de quimio-radioterapia baseado em 5-fluoracil, mitomicina e radioterapia. Umas mensagens finais, acho que eu gostaria de falar sobre a suspeição. A gente só dá bom dia que a gente conhece. Se a gente não pensar em neoplasia, em câncer de ânus, a gente não vai fazer diagnóstico, pode perder diagnóstico. Dor, sangramento e nódulo são os sintomas mais frequentes nesses pacientes e são sintomas muito frequentes na nossa prática. O estadiamento local, a ressonância ou ultrassom, com uma preferência pela ressonância. O estadiamento à distância, o PET, se mostrou um exame muito interessante em termos de mudança de conduta
e mudança de estadio dos pacientes. O tratamento padrão de lesões localmente avançadas é a quimiorradioterapia, e o segmento após o término dessa quimiorradioterapia por até 6 meses, e a gente tem muitas dúvidas nesse aspecto. Como fazer? Se é apenas segmento clínico, ou se a gente vai envolver algum exame de imagem, ou não. E a amputação do abdômen perineal do reto para recidivas é muito baseada no que a gente realiza para câncer de reto, para o adenocarcinoma. A gente recomenda fortemente a realização da amputação de maneira extra-elevadora ou cilíndrica, e a gente recomenda muito também utilizar algum método de reconstrução perineal para dirimir as complicações de uma ressecção tão extensa. Acho que é isso que eu queria falar. Muitíssimo obrigado. A gente que agradece. Renato, parabéns, foi excelente sua aula, excelente, abordou tudo. Hoje nós vamos, a doutora Magda me pediu para inverter um pouquinho a ordem aqui dos comentários do coordenador. Normalmente o Cicerone é o último, mas a doutora Magda justificou que tem com uma paciente que ela vai precisar sair um pouco mais cedo, então vou dar a palavra para ela começar a discussão, depois a gente segue a ordem de toda semana. Primeiro, quero te agradecer, Cântia, por essa gentileza, e queria falar algumas coisas. Primeiro que eu fico muito emocionada, né, de ver como que as pessoas evoluem, como que os residentes não são mais residentes, são preceptores e preceptores de altíssima qualidade, e eu vejo isso em todos os meus ex-residentes, todos eles se transformaram em profissionais absolutamente competentes, aguerridos e com um único compromisso, que é melhorar a vida de quem eles estão olhando. Então, isso realmente me chega a me emocionar, porque eu acho que eu fiz medicina para isso, eu sou professora por causa disso, e eu acredito nisso. Então, agradecer o Renato, parabenizar a Gabriela pela apresentação maravilhosa, e dizer que algumas coisas a gente precisa dizer nesse caso. Uma delas, a que mais me choca, é o seguinte: Sinara, há um tempo atrás, ela falou numa PEC sobre uma coisa que a incomodava imensamente, que era a respeito de as pessoas fazerem assim, não, para a SUS eu tenho só isso, então eu faço o que tenho, o que dá, ou o que pode ser, uma coisa assim, meio que de uma certa forma, não negligente, mas assim, meio que, não tenho, e deixa por isso mesmo. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, e a gente insistiu muito que Gabriela trouxesse esse caso, foi porque isso não é incomum. E não tem sido incomum, para mim, que recebo muitos pacientes do SUS, pegar pacientes vindo de várias pessoas sem mesmo exame proctológico, sem nenhum exame proctológico. Então, isso me assusta por demais, porque a chance de acontecer o que aconteceu não é tão pequena assim, e paciente sem toque, paciente com descrições absolutamente, vou dizer, anedóticas sobre o problema, e você pergunta para o paciente: você fez exame? Não, doutora, ele só falou que eu estava com isso. E isso é extremamente desagradável, porque a gente, assim, eu espero que a gente não veja isso entre os pares, mas eu acho que isso é uma importância. O Renato enfatizou muito, Gabriela enfatizou, e eu acho que a maior das mensagens que tem que ser dita é isso, é o respeito ao paciente, no sentido, ele tem que ser examinado. Hemorroida não é hemorroidinha e os sintomas são diferentes, você tem que fazer toque, você tem que fazer, mesmo aqueles que não gostam, se você não tem acesso à colonoscopia, pelo menos uma retosimoidoscopia tem que ser feita, uma anoscopia tem que ser feita. Então, esse paciente tem que ser examinado, e isso é muito importante. No aspecto do tema em si, uma coisa que o Renato também falou, que eu achei muito importante, é a questão do segmento, do acompanhamento, e dizer que é extremamente difícil. Quando você tem dúvidas, às vezes você vai para a biópsia, às vezes é um trabalho assim, às vezes hercúleo. Eu já tive uma paciente que, após uma biópsia por suspeita de recidiva, ela teve uma necrose de reto. Isso me gastou realmente muitos
meses de trabalho hercúleo e anos de vida, porque foi muito trabalho que a gente teve com essa paciente, mas ela saiu bem, mas necrose de reto, ou seja, a coisa é toda delicada, porque a gente sabe que biópsia em área irradiada não é fácil. Esse acompanhamento, a sorte é que é um tumor que é raro, mas esse acompanhamento é um acompanhamento que não tem nada assim tão estabelecido, como o Renato falou, e que é extremamente difícil às vezes. A sorte nossa é que Nigro se adiantou e nos cedeu esse protocolo e nos mostrou que a gente poderia ter esse diagnóstico de radioterapia exclusiva, radioquimioterapia exclusiva, com bons resultados. E mais uma coisa, gente, esse paciente tem que estar na nossa mão, porque eu já tive uma paciente, por exemplo, que depois Thaís até acompanhou. Essa paciente, ela tinha um tumor pequeno, e eu disse a ela, vamos fazer os exames, vamos fazer a coluna, eu tinha feito a reta, eu vi que era um tumor, mas essa paciente, ela não ficou, assim, talvez, muito motivada a fazer, e ela realmente desapareceu. Eu tentei entrar em contato, não consegui, e foi ver, uns anos depois, ela foi tratada pela Thaisa, mas o tumor já era um tumor absolutamente invasivo, sem resposta radioquímica, quer dizer, é confusão tremenda, já com metástases. Então, quer dizer, esse paciente tem que estar na nossa mão. A gente suspeitou, a gente tem que insistir nesse acompanhamento de perto e não perder esse paciente, porque ele pode achar, não é nada, não, isso aqui é só um carocinho, sei lá, e desistir de fazer o tratamento, ou pelo menos de continuar o acompanhamento, uma vez que a maioria nega a chance de ter alguma coisa errada. Então, gente, eu acho assim, primeiro, mais uma vez, parabenizar o Renato e a Gabriela e dizer que realmente, para mim, a mensagem mais importante, respeitem os pacientes e façam exame proctológico em todos os pacientes, sejam eles do SUS, sejam eles do consultório, porque eu acho que quando você muda a conduta, é um pouco de falta de princípios, né? Então, eu acho que esse é o maior mensagem que a gente tem que dizer, porque eu tenho recebido muitos casos assustadores e é uma coisa que nos deixa bastante entristecida. Obrigada mais uma vez, Cante, obrigada, Renato, e obrigada, Gabriela. Então, agora, seguindo nossa discussão, eu vou passar a palavra para o doutor Emerson, que é o coordenador da residência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para ele tecer os comentários dele. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a doutora Gabriela e o doutor Renato pela apresentação com as cirurgias robóticas bastante sofisticadas. Em Uberaba, infelizmente, nós não temos robô ainda, e temos que fazer por videolaparoscopia a coluna da gente, que depois é resolvida. Mas como sempre, eu gosto de fazer alguns questionamentos. O primeiro dele, pegando um gancho da doutora Magda, e inclusive da doutora Gabriela na apresentação, que este mês mesmo eu peguei uma paciente que foi um colega, ela fez colonoscopia e não fez exame proctológico. E a colonoscopia, ela tinha uma queixa de dor anal, um sangramento, a colonoscopia com laudo normal. O médico disse para ela que ali teria que operar depois da hemorroida, a mesma história. Me procurou no exame proctológico um tumor de canal anal. Então, parece que a história se repete nem uma, nem duas, nem três vezes. Eu estou insistindo nisso porque nós temos residentes em formação e que não podemos deixar de esquecer o exame proctológico. Eu sempre digo que no ambulatório de coloproctologia, o paciente vai lá, ele tem que ser examinado como obviamente. E quando o paciente não quer ser examinado, nós não tem nem como dar uma conduta para ele. Nós pedimos que retorne, explicamos, mas nunca damos conduta sem examinar. Muito bem, só a questão dos comentários, eu gostaria de fazer algumas perguntas, mais para que o Dr. Renato, mais para ilustrar a apresentação dele e, consequentemente, depois no tratamento dessa paciente. No tratamento cirúrgico, onde provavelmente vai ser feita uma amputação, como já foi dito, o que vocês vão fazer com esse gânglio inguinal? Vai ser biopsiado antes ou já vão partir com a linfadenectomia inguinal? Estou questionando mais para ilustrar tudo isso. E depois, como o senhor falou mais sobre o CCE, muito bem ilustrado, desde a época de Nigro,
que é o esquema que praticamente todos nós seguimos, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o adenocarcinoma de tratamento conservador, o famoso WW. Como é que é a experiência de vocês, que vale a pena, o que vocês conseguem discutir com o doente, já que o tratamento padrão é o tratamento cirúrgico, mas tem pacientes que às vezes nos questionam sobre somente o tratamento conservador com WW, e nós temos pacientes que já fizeram essa opção e evoluíram bem. Da mesma forma que tivemos pacientes que fizeram essa opção e, de algum tempo, tinha metástase assim por diante. Então, esses dois questionamentos, mais para ilustrar a apresentação de vocês. Muito obrigado. Emerson, obrigado pela contribuição. Eu acho que esses casos, assim, acho que todo mundo já teve algum caso de um paciente que teve uma condução inicial parecida com o desse da Gabriela. Felizmente, às vezes, a gente encontra o paciente ainda em estágio que é possível tratamento curativo. Em relação ao watch and wait, ele é novamente, eu acho que é uma coisa que a gente pode ter uma longa discussão aqui. De maneira geral, nos hospitais clínicas, a gente ainda considera o watch and wait como um tratamento experimental, à semelhança em alguns outros lugares do mundo. No momento, a gente não tem nenhum protocolo de pesquisa que contemple o watch and wait. Então, a gente, tanto nas hospitais clínicas quanto na prática privada, a gente fala a respeito do tratamento. É muito frequente que os pacientes eles nos procurem, nos busquem direto com essa dúvida. Mas a gente tem que colocar sobre os dados da literatura. Basicamente, a nossa opinião, a opinião de uma grande parcela dos membros do serviço, é a gente pegar o nosso melhor paciente, ou aquele paciente que a gente tem a melhor possibilidade de sobrevida, aquele paciente que apresentou uma resposta clínica completa, e colocar ele num risco de recidiva local e à distância alto. Então, a gente vai ter que tratar com esse paciente a respeito de um risco de recidiva que gira em torno de 20% a 40%, e no caso de pacientes com essas recidivas, em até 8% de recidiva à distância, doença metastática. Então, Renato, ficamos sem seu som. A imagem do Renato congelou e não está voltando. Eu vou, então, passar a palavra para a Sinara, para a gente dar continuidade, e a hora que o Renato voltar, depois da palavra da Sinara, a gente volta a palavra para ele, que ele está respondendo a respeito do watch and wait e ainda não respondeu sobre o linfonodo. Sinara, quer tecer seus comentários? Sinara é coordenadora do Serviço de Residência do Hospital Ipseng, em Belo Horizonte. Então, boa noite a todos. Também meus cumprimentos a Gabriela pela apresentação do caso, muito claro. E também ao Renato, e também agradecer, né, pela excelente revisão do tema que ele nos apresentou. Como diz a Cante, praticamente esgotou o assunto. Renato, você está nos ouvindo? Eu estou com a impressão de que ele segue, que ele voltou, mas ele congelou de novo. Estou congelado, né? Enfim, não, estou ouvindo, não é um problema. Eu gostaria... então tá bom, Renato. Porque eu também tenho uma pergunta. Então, primeiro eu vou lembrar aqui uma situação já muito enfatizada pela Magda, que é a questão do exame clínico. E na minha prática, eu atendo muitas senhoras, principalmente do sexo feminino, idosas, que vêm com diagnóstico de fissura anal. E quando a gente examina, realmente é uma fissura anal bem... às vezes na lateral, mas às vezes nas linhas médias mesmo, mas a gente vê que aquilo não é uma fissura anal inocente e que nós estamos diante de um tumor, muitas vezes de canal anal fissurado. O paciente tem sangramento, tem muita dor e, na maior parte das vezes, não tem massa. Eu tenho alguns casos assim no consultório, alguns vinham sendo tratados, inclusive, como fissura anal inespecífica há algum tempo. Então, queria deixar aqui o recado de que fissura anal é coisa de gente abaixo dos 60 anos, né? Principalmente. Acima dessa faixa etária, principalmente se aquilo surgiu novo, é melhor excluir neoplasia de canal anal, normalmente carcinoma espinocelular mesmo.
E uma coisa que eu gostaria que você comentasse para a gente, Renato, se existe algum critério assim estabelecido, para além do bom senso, para se fazer um estoma derivativo antes do paciente ser encaminhado para neoadjuvância. Porque, pelos casos que você mostrou, inclusive, são casos assim que são tumores bem grandes, muitas vezes ulcerados e com risco ali a hora que começar a quimio-rádio. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Renato, então você está devendo o que você vai fazer com o linfonodo do caso apresentado. Você estava acabando de comentar o watch and wait. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Acho que todo mundo que vai apresentar tem alguma coisa, né? Impressionante. Mas, enfim... Nossa, parou de novo. Renato, tenta tirar a imagem para ver se fica mais estável o seu áudio. Vou ver se consegue ficar assim. Vamos ver se a internet vai mais agora. Bom, então, assim, a primeira é a respeito do watch and wait. Eu acho que não sei até que ponto que vocês ouviram, mas a gente considera ainda o watch and wait como um tratamento experimental, apesar de a gente saber que existem serviços que realizam ele de maneira que incluem ele no protocolo de tratamento desses pacientes. Isso é discutido com os pacientes, não é só porque nós consideramos ele como um tratamento experimental ainda no dia de hoje, que a gente não discute isso abertamente com os pacientes, e é cada vez mais frequente que os pacientes mesmos nos questionem a respeito. Nós buscamos sempre a respeito do tratamento que consegue oferecer a melhor sobrevida global, e o tratamento que a gente consegue ter maior respaldo na literatura. Muitas vezes, pegar o paciente que tem uma boa resposta, uma resposta clínica completa, é pegar o nosso melhor paciente, que tem a menor chance de recidiva local e tem a nossa melhor sobrevida, e colocar ele num risco de recidiva local que gira em torno de 20% a 40%, com recidiva à distância, metástase, em até 8% dos casos, mesmo sem recidiva local. Então, eu acho que esse é um argumento que continua me convencendo e que eu utilizo até para explicar o porquê disso para os pacientes. O que fazer com o linfonodo? Isso é uma grande dúvida. Nossa, se eu tivesse uma resposta, existe um trabalho... por conta desse paciente, eu fiz uma leve busca assim, na literatura. Existe trabalho... os trabalhos mais recentes populacionais com linfonodos em adenocarcinoma de reto distal e canal anal, mostrando que eles se tratam de doenças locais em até 60% dos casos. Ou seja, 40% já é uma doença metastática. A gente não tem, de rotina, realizado linfadenectomia inguinal nos pacientes com adenocarcinoma de reto. A gente busca fazer um PET para avaliar se esse linfonodo é um linfonodo positivo e oferecer linfadenectomia sem doença, nos casos que não tem doença à distância, e linfadenectomia de maneira seletiva. Agora, a pergunta cenária foi sobre... Para lembrar? Colostomia. Colostomia. Pré-adjuvância. Não existe, falando sobre medicina baseada em evidência, não existe uma indicação tão pormenorizada assim. Eu costumo falar a respeito de câncer de ânus, aqueles tumores em relação com fístulas, do peito. Acho que a colostomia ela é muito indicada por conta do paciente conseguir terminar o levar uma pressão. Agora, é muito infrequente que as lesões de canal anal elas gerem obstrução intestinal, é muito mais frequente que elas gerem incontinência. E a grande maioria dos pacientes que iniciam o tratamento com radioterapia apresentam uma melhora tanto da dor quanto dos sintomas de incontinência. Então, é claro que é uma questão pormenorizada, caso a caso, a gente não costuma indicar tão abertamente. São poucos os casos de CCE de ânus que a gente indica tão precocemente, desse jeito. Mas eu acho que a sepse perineal, o caso de abscessos e tudo mais, a gente é muito mais liberal. Eu acho que é uma indicação formal por conta do paciente ir para uma quimioterapia.
Dr. Marco Antônio vai representar o serviço de coloproctologia do Hospital Felício Roxo. Dr. Marco Antônio, a palavra é do senhor. Boa noite, Cântia. Boa noite para todo mundo. Primeiro, gostaria de parabenizar o Renato e a Gabriela. As aulas foram ótimas, o caso acho que foi muito bem escolhido. Foge um pouco do padrão do câncer anal, mas chama muita atenção para todas as peculiaridades que o câncer de canal anal implicam no nosso diagnóstico e no nosso tratamento. Só tinha alguns comentários para poder fazer. A impressão que eu tinha quando eu formei, ou quando eu era residente, é que o câncer de canal anal era um pouco menos do proctologista e mais do oncologista. Porque o protocolo de negro preenche um espaço muito grande no tratamento do paciente, e aí sobra, entre aspas, para a gente, do ponto de vista cirúrgico, as extremidades, ou o paciente que tem uma doença muito inicial, passível de uma ressecção completa, sem maiores sequelas para o funcionamento do canal anal, ou então aquele paciente que tem uma doença muito avançada, que tem uma resposta muito ruim ao tratamento padrão, e aí cabe a gente fazer a amputação. Só que, com o tempo, eu fui vendo que, na verdade, o nosso papel é muito mais importante do que isso. Naquele paciente que tem uma boa resposta, cabe a gente definir se o paciente realmente teve uma boa resposta, realmente se teve uma resposta completa, e fazer o acompanhamento desse paciente é algo que a gente faz. O oncologista tem um papel fundamental, é um grande parceiro que a gente tem, mas não é o papel dele. O papel de fazer o acompanhamento local é nosso. Então, muito cuidado, né, para os residentes que estão acompanhando a aula. Esse paciente é um paciente que a gente tem um papel fundamental no acompanhamento, no diagnóstico, no tratamento. Não é só o tratamento cirúrgico que cabe a gente, mas o acompanhamento do paciente que está tendo uma boa resposta é responsabilidade nossa. É muito triste a gente pegar um paciente com uma lesão comprometendo todo o canal anal, muitas vezes já exteriorizando para fora do ânus, levando a um quadro, inclusive, de higiene precária, de dor importante, e a gente não consegue entender muito bem como que o paciente conseguiu chegar nesse ponto. Então, muitas vezes a gente precisa de fazer uma cirurgia num paciente que teve uma resposta patológica completa, mas a gente tem que fazer uma cirurgia de amputação higiênica, porque a sequela fibrocicatricial que fica leva ao não funcionamento do ânus e a um quadro de incontinência, um quadro de dor crônica. Então, é muito triste a gente ter que tratar o paciente nesse ponto, mas é algo muito frequente, principalmente para a gente que trabalha na rede pública de saúde. Então, não foi foco da aula do Renato nem da Gabriela, mas eu gostaria de ressaltar a importância da prevenção nesses pacientes, que é um assunto completamente controverso ainda, né? Difícil da gente conseguir achar um protocolo, uma coisa tão bem definida, como no Emílio Ribas tem, que o protocolo é muito bem definido, muito bem fechado, mérito do Dr. Sidney Nadal, e a gente precisa começar a pensar se já não está na hora da gente começar a fazer com que isso se torne mais frequente, porque num estudo recente, bom, a gente está falando de uma patologia que acomete uma a duas pessoas para cada 100 mil, e em grupos específicos, principalmente homens que fazem sexo com homens portadores de HIV, isso pode chegar a 80 mil, muito próximo da incidência do câncer coloretal, que a gente bate tanto na tecla e que tem que fazer a prevenção e tudo mais. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. É um câncer raro, mas em grupos específicos ele é muito comum. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de orientar, perde a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce ou identificar pessoas que têm um risco muito grande de desenvolvimento desse tumor por falta de uma
de um protocolo bem definido e tudo. Então, só gostaria de deixar essa mensagem. Eu acho que a gente deveria começar a fazer procedimentos preventivos para grupos específicos com o intuito de tentar reduzir o câncer de canal anal e reduzir toda a morbidade relacionada com o tratamento e relacionado com a patologia. Não vou fazer pergunta mais, porque acho que não cabe mais. Todas as minhas perguntas foram respondidas durante as aulas. Parabéns para vocês. Obrigada, doutor Marco. Vou passar a palavra agora para o doutor Carlos Amorim, coordenador do Serviço de Residência de Coloproctologia do Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre. Boa noite, eu gostaria de parabenizar a doutora Gabriela e o doutor Renato. Eu acho que a aula o caso clínico foi bem ilustrativo e a aula teórica também, eu acho que esgotou bem o assunto, né? Então, nesse sentido. Como o doutor Marco falou, eu também me sinto muito desconfortável em que fazer naqueles pacientes que são essa população de risco, né, para as displasias de alto grau, uma vez que a gente não faz de rotina uma anoscopia de alta resolução, nem mesmo a citologia anal não é rotina, e deveria ser para um grupo de pacientes, né, principalmente as mulheres que têm a citologia do colo alterada, aqueles pacientes que têm o intercurso anal, principalmente os HIV positivos, né, são pacientes que mereciam uma atenção para o diagnóstico das displasias de alto grau e também dos tumores, né, numa fase mais precoce, né? Então, essa é uma angústia que a gente tem, que de fato acho que falta protocolo e uma rotina. A gente, às vezes, acaba se dedicando a uma ou outra patologia, e essas patologias que são menos comuns, né, mas de muita importância, a gente acaba deixando de lado, né? No nosso serviço, nós tivemos, nesse começo de ano, 3 casos muito interessantes, um caso de melanoma, de margem anal, num paciente que é transplantado renal, um paciente difícil de conduzir. Tivemos também um caso de um adenocarcinoma que se manifestou assim no tecido subcutâneo, na musculatura mesmo, provavelmente advindo aí de uma cripta anal. Então, são casos que vão aparecendo e precisa desse índice, dessa suspeição, né? Tudo que foge do comum merece uma avaliação mais pormenorizada, né? Então, eu acho que foi esgotado e eu queria mais era externar mesmo esse desconforto que eu tenho com esse tema. Porque quando você tem o tumor invasivo de fato, realmente, ou a gente encaminha para o oncologista, ou são os casos que a gente acaba amputando, né? Mas e aquelas lesões que são pré-invasivas, né? Aquelas displasias de alto grau, eu acho que falta ainda protocolos para a gente acompanhar esse paciente com conforto, né? Mas, enfim, eu gostaria de parabenizá-lo, eu acho que o tema a aula esgotou mesmo a teoria, quero parabenizar mais uma vez a Sociedade Mineira e os apresentadores. Eu acho que ilustrou muito, foi muito oportuno nessa noite. Muito obrigado. E agora, para finalizar, o doutor Guilherme, coordenador da residência do Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte. A palavra é sua, Guilherme. Boa noite, pessoal. Renato, parabéns, Gabriela. A aula, como todo mundo falou, excelente, né? Mantendo o padrão altíssimo aí do nosso encontro. E segundo encontro seguido que eu fico por último, fica difícil de comentar, depois de tantos comentários, né? Todo mundo já esgotou o assunto, mas realmente o que me chama a atenção é essa questão, né, que foi falada do exame físico, principalmente, né? Eu tenho um caso também emblemático, assim, o paciente veio do interior, uma cidade da região metropolitana aqui, nem de muito longe, falou, doutor, tem 2 anos que eu estou tratando de hemorroide e não melhora por nada, está doendo, está sangrando, e eu tô que usa a pomada que o médico me indicou e não melhora. Na hora que eu deitei, ele examinei um tumorzaço no canal anal,
e ele com um Proctilzinho na mão, ainda é essa pomada que eu estava usando. Falou, mas o seu médico te examinou alguma vez? Ele falou, não, primeira vez que alguém faz esse exame. Então ele ficou 2 anos, né, acompanhando, que poderia, com um simples toque retal, né, já ter feito o diagnóstico. E outro caso também que eu lembrei, assim, eu acho que quando você fala em amputação, assusta muito, né? Principalmente paciente jovem, né? Paciente... nós, latinos, a gente é mais resistente à questão da colostomia, a gente preza muito pela aparência física, né? Tem até alguns estudos já mostrando isso, a população europeia, elas aceitam melhor a questão da colostomia, e tem paciente que prefere morrer do que usar uma colostomia, né, definitiva. Eu lembro a paciente também de 34 anos, chegou no meu consultório amamentando, nenenzinho de colo. Falou, dor na região do ânus, sangramento. Na hora que eu toquei, um tumorzaço pegando o esfíncter, um adenocarcinoma. Fez a radioquímica, não teve resposta, né? E mesmo assim era um adenocarcinoma. E a hora que ela ficou mais impactada, eu lembro disso, é porque coincidiu da época que minha esposa também estava grávida, então acaba mexendo mais com a gente, né? Que ela chorou, é que eu falei que ela tinha que parar de amamentar, que ela ia fazer a quimio radioterapia, né? Isso aí ela ficou assim, inconsolável. Custou aceitar, mas operou e hoje, né, tá bem, já aceitou, já né, conformou, mas foi difícil, porque é uma pessoa jovem, bonita, né, e fica com a colostomia. Mas parabéns mesmo, né? Acho que não tem mais o que acrescentar. A aula sua realmente foi muito boa, muito completa, né? E ainda trouxe vídeo para ilustrar aí, que eu acho muito interessante, né? A gente sempre fala com os residentes na hora de apresentar aula, põe vídeo, põe figura, né? E é sempre bacana, que prende mais atenção mesmo. Parabéns, obrigado pela aula. Excelente mesmo, tanto Renato quanto Gabriela, vocês estão de parabéns. Eu gostaria de pegar um ganchozinho no que a Sinara falou do estoma. Eu concordo que o estoma não deve ser uma questão de rotina no SEC, porque normalmente com poucas sessões de radioquimioterapia, o tumor dá aquela murchada muito boa, então o paciente que estava à beira de obstruir, às vezes desobstrui. Mas o último que eu conduzi agora, eu tive que fazer um estoma. Ela tinha uma infiltração muito do bulbo retalis ali, não era do esfíncter, nem ele invadia interno e externo, mas era posterior só. E em cima, o tumor crescia e invadia o bulbo retalis, então fez uma obstrução um pouquinho no canal anal alto, sabe? E eu tive que fazer um estoma. Ela fez algumas sessões de radioterapia, não estava bem, distendendo cada vez mais, e eu acabei tendo que fazer, mas eu concordo que não deve ser a rotina, não. Eu acho que a gente dá uma chance para começar o tratamento, normalmente a gente vê uma resposta muito boa. Quer fazer mais algum comentário, Renato, Gabriela? Eu só agradeço a todos. Muito bom. Eu também. Quero fazer uma propaganda que o Bruno me pediu aqui. O Bruno não pôde entrar. Ele falou que talvez entrasse, mas ele não entrou. Que a nossa próxima, nosso próximo tumor board, Hélio, você me fala de cabeça? Ele me mandou aqui, mas eu perdi aqui quanto que vai ser. 25. Semana que vem a gente tem uma folguinha, na próxima semana, daqui 15 dias. Todos convidados para o nosso tumor board. Agradeço a todos pela presença e até a nossa próxima PEC, segunda, quarta-feira de setembro. Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.